Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 14 vereadores presentes, 2 senhores vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Matéria hoje é extensa. Nós temos 24 itens e ainda 5 ofícios. O primeiro deles, projeto de lei complementar de autoria do prefeito Ari Fossen, que institui a política municipal de recursos hídricos. De autoria do prefeito ainda, que prevê regularização de obras nas condições que especifica. De autoria do prefeito, projeto de lei que regula a gratuidade do serviço público de transporte coletivo de passageiros para pessoas com deficiências e revoga a lei correlata. De autoria do prefeito ainda, que autoriza concessão administrativa de uso e posterior doação à DAI Sociedade Anônima Águas e Esgoto, de área pública situada em Vila Hortolândia, para a implantação do seu depósito geral. De autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, que condiciona horário para a revenda de bebidas alcoólicas no varejo. De autoria do mesmo vereador Val, que exige do motociclista a remoção do capacete nos locais que especifica. De autoria do vereador Gerson Sartori, projeto de lei que prevê distribuição e uso de protetor solar na administração pública nos casos que especifica. De autoria da vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista, projeto de lei que altera uma outra lei de 2003 para prever reciclagem de embalagens e pneus pelo fabricante e dar providências correlatas. De autoria do vereador Adilson Rosa, projeto de lei que altera uma outra lei de 96 para modificar condições de distribuição de folhetos na via pública por empresas. De autoria da vereadora doutora Silvana, projeto de lei que exige nos serviços veterinários a fixação da inscrição que especifica. De autoria da mesma vereadora doutora Silvana, que prevê distribuição aos pais dos recém-nascidos de mudas de árvores. De autoria desta vereadora Ana Tonelli, que altera lei de 1990, que consolida as leis sobre propaganda para exigir remoção de anúncios após a realização da campanha. De autoria do vereador Val, que altera a lei para prever nome dos bairros nas placas toponímicas. De autoria ainda do vereador Val, que veda aos clubes e outros estabelecimentos contratar transporte clandestino de passageiros. De autoria do prefeito Ari Fossen, projeto de lei que autoriza convênio e respectivos termos aditivos posteriores com o Estado, através da Secretaria de Lazer e Turismo, para recebimento de recursos financeiros para a realização do 12º Jogos Regionais do Idoso. De autoria do prefeito, projeto de lei que altera a lei que prevê nos estacionamentos de veículos reserva de vaga para idosos, para considerar idoso o maior de 60 anos. De autoria do vereador Adilson Rosa, que altera a lei para modificar condições para a guarda de veículos em vias e próprios públicos. De autoria do vereador Dr. Cláudio Miranda, que veda nos serviços de saúde pública distribuir contraceptivos de urgência. De autoria do vereador Gerson Sartori, projeto de lei que dispõe sobre a piscicultura nas represas de acumulação para fins da subvenção que especifica. De autoria do prefeito Ari Fossen, projeto de lei que institui os logotipos da marca Jundiaí para exportação. Temos 2 vetos, o primeiro deles ao projeto do vereador José Antônio Cachan, que exige base de alvenaria para telefones públicos, caixas de correios e equipamentos similares.
Veto ao projeto de lei do mesmo vereador José Antônio Cachan, que exige nos canteiros de obras o material básico de primeiros socorros. Projeto de decreto legislativo de autoria da mesa que suspende por inconstitucional a execução projeto de decreto legislativo de autoria da mesa que suspende por inconstitucional a execução da lei complementar que altera o Código Tributário para prever isenção do IPTU em favor da pessoa portadora de deficiência ou do seu responsável nas condições que especifica. Temos 5 ofícios, primeiro deles de autoria do PROCON, que encaminha o movimento de atendimento do mês de novembro de 2007, do mesmo órgão PROCON, e caminhando o movimento de talvez sejam revistos os valores, que foi a questão que foi levantada pela Unimed, abortando aí a posse pela Prefeitura. Então, nós temos aí algumas semanas, senhor presidente, para poder fazer ingerências junto ao Estado, à Secretaria Estadual de Saúde, porque a grande dúvida dos vereadores no dia da votação foi a questão da destinação que o Estado pretende dar ao hospital. Então, eu queria solicitar à mesa que pudesse, usando aí as prerrogativas da mesa dentro dessa casa, senhor presidente, agendar alguma visita de uma comissão, ou a comissão de saúde, ou alguma comissão de vereadores até a Secretaria do Estado para poder ouvir das autoridades estaduais de saúde quais são as intenções em relação ao hospital, porque até agora não existe nenhuma manifestação oficial do Estado em relação a esse hospital. Então, eu queria que a mesa, se os vereadores concordarem, que a mesa pudesse fazer essa ingerência em nome da Câmara, para que nós pudéssemos ser recebidos, ou que alguém da Secretaria viesse até aqui para nos explicar assim, quais as intenções da Secretaria de Saúde do Estado em relação ao Hospital Unimed. Tá ok, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Só para informar, senhor presidente, aqui, indo de encontro às palavras do vereador Cláudio Miranda, que ontem eu recebi um telefonema do Dr. Mauro César, que está marcando, inclusive, a pedido desta vereadora, com o Dr. Barradas, o secretário de Saúde do Estado, ainda esta semana para um encontro da Comissão de Saúde com o Dr. Barradas ou com alguém da sua confiança, para que possamos levar essas nossas preocupações até a Secretaria do Estado de Saúde. Ele ficou, inclusive, de me ligar até hoje, no final da tarde, para marcar
o horário, e gostaríamos de convidar, inclusive, Vossa Excelência, que é o presidente da Câmara, para estar presente conosco, e aí eu mandarei um ofício a todos os integrantes da Comissão de Saúde, ou quem quiser, a todos os vereadores, que possam estar presentes conosco nesse encontro com o secretário de Saúde do Estado. Muito obrigado, vereadora doutora Silvana. Questão de ordem, vereador Zé Antônio Cachan. A minha questão de ordem, senhor presidente, a doutora Silvana deixou bem claro no final da palavra, mas já tinha pedido. Realmente, eu gostaria que não somente a Comissão da Saúde da Casa pudesse ter a oportunidade de ver o secretário, como também os demais vereadores que quisessem acompanhar, para que a gente tivesse, certeza praticamente a gente tem, porque o senhor prefeito não iria divulgar alguma coisa se não fosse acionado por lá. Mas que a gente acompanhasse, sim, as palavras do secretário, para a gente ficasse totalmente tranquilos quanto à abertura desse hospital em breve em Jundiaí, porque hoje nós estamos vendo nos jornais da cidade o problema de leitos dentro do São Vicente. É de preocupar, sim, porque a saúde é em primeiro lugar e nós temos que tomar todas as precauções e as responsabilidades possíveis para que isso não continue aqui em Jundiaí. Muito obrigado, vereador José Antônio Cachan. Dando prosseguimento à sessão, as listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Havendo o número regimental, passamos à ordem do dia. A presidência irá colocar neste início, antes da suspensão dos trabalhos, somente os dois primeiros itens da sessão em apreciação, que são os primeiros, o primeiro item, que é um veto total ao projeto de lei de 9.721 de 2007, e o segundo item, que também é um veto total ao projeto de lei de número 9.783 de 2007. Logo após a apreciação desses dois primeiros itens da ordem do dia, nós iremos suspender a sessão, porque convidamos para que se fizesse presente aqui no dia de hoje o ex-vereador, sempre vereador por esta casa, Antônio Galdino, que se encontra no gabinete da presidência, já aguardando a oportunidade que nós vamos convidá-lo para vir ao plenário tecer algumas considerações acerca de um livro lançado por ele e toda a sua equipe, a Cláudia, que se faz aqui presente com ele também. Então, vamos colocar em apreciação o primeiro item da ordem do dia, que é o veto total ao projeto de lei de número 9.721 de 2007, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Antes, vereador Valde, conceder a palavra, somente farei a leitura da ata que está aqui em minhas mãos. Tendo as atas da 127ª sessão ordinária e da 32ª, 33ª, 34ª e 35ª sessões extraordinárias, realizadas em 18, 20 e 27 de dezembro de 2007, 17 de janeiro e 7 de fevereiro de 2008, respectivamente, permanecido à disposição dos vereadores interessados pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Portanto, para a discussão no primeiro item da ordem do dia, somente terá a palavra o seu autor, vereador Val. Senhor presidente, nobres pares, primeira sessão ordinária deste ano, eu confesso que inicio usando essa tribuna triste de ver um veto, aliás, vetos de projetos de tão relevante valor para a nossa sociedade. Note os senhores que a administração vem primando por lutar, sim, nós temos visto pela melhoria da saúde.
saúde, o qual o Brasil todo sofre. E quando se apresenta-se um projeto procurando ainda condicionar ou até corrigir falhas que existem na saúde, nos deparamos com o veto do Executivo, creio que totalmente equivocado. Certo estou disto. O veto total da Lei 9.721, que altera a Lei 6.076 de 2003, nos hospitais, para exigir o atendimento que já deveria estar sendo feito para os obesos. Então, não dá para entender. Não consigo assimilar a razão desse veto, não. E não consigo ver nenhum vício de iniciativa aqui também. Anteriormente aprovado pelo jurídico e agora reprovado pelo jurídico do Executivo. O que vem nos dizendo a justificativa do veto, vou ler alguma parte apenas, que diz assim: ainda que se admitisse, aliás, antes de eu ler esse item, eu quero ler aqui na primeira parte, diz assim: não obstante o louvável propósito inserido no presente projeto de lei, eis que visa exigir também para os acompanhantes obesos macas, leitos e instalação sanitária, a previsão contida no projeto de lei. Aí diz que exorbita o âmbito da competência atribuída à Câmara Municipal, no qual eu já disse que discordo plenamente. E o projeto, senhores, ele não visa acrescer nada de novo, não, senhores. Ele visa corrigir uma deficiência no sistema de saúde de nossa cidade. Se eu tivesse simplesmente colocado esta correção em hospital particular, ele seria legal, mas no hospital particular tem que cumprir, então, um atendimento decente para as pessoas, e os da rede pública não, de forma alguma. Não estamos acrescendo despesa no sistema de saúde, pelo contrário, estamos dizendo que haja uma correção para gastar o que se devia de ser gasto sempre, por essa falta de respeito com a nossa população. O sistema de saúde deve tratar igualmente a todos, indistintamente do peso, da cor, não importa se o camarada é pardo, negro, branco, magro, alto, baixo, obeso, temos que ter os mesmos direitos de ser tratado. Então, esse projeto vem corrigir uma deficiência no sistema de saúde. Portanto, é de interesse nosso, local, e sim, da alçada dos vereadores. Ainda diz aqui, em sua justificativa, o Executivo, no final dizendo: ainda que se admitisse que a matéria abordada no presente projeto de lei fosse da competência do Legislativo Municipal. Notem os senhores, ainda que se admitisse, a lei depende do ângulo que se vê, é interpretação. Agora, não muda a necessidade. A necessidade é que é uma exigência que já deveria ser praticada desde o início do tratamento das pessoas, dos usuários. E aí eles concluem assim: não teria havido atendimento às disposições emanadas da Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu termino dizendo que a LRF não é ferida aqui também, porque isso aqui deveria ser atendido sempre, e nunca foi. Não é gasto a mais, é gasto que estava sendo omitido na receita da saúde. É para ser gasto sim com os obesos, que isso é uma falta muito grande de respeito com os nossos cidadãos. Porém, nós temos aí, acho que 10% do orçamento, que dá mais de 80 milhões, que dá para atender assim e implantar nos hospitais públicos, municipais e particulares, este serviço. Portanto, reitero aqui que a minha ótica é a mesma, contrariando, inclusive, quando a imprensa noticia que o projeto não é da iniciativa da Câmara Municipal. Senhor presidente, nobres pares, termino pedindo apoio aos nobres companheiros que nos ajudem e derrubemos este veto do Executivo equivocado e atendamos a população jundiaiense no setor ainda mais da saúde. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Val, pelas suas considerações. Questão de ordem, vereador José Antônio Cachã. Minha questão de ordem, senhor presidente, como só o autor do projeto pode defender ou mesmo
Eu gostaria de utilizar minha questão de ordem para deixar bem claro que não estou legislando em maneira nenhuma em causa própria. Deixar bem claro isso daí, porque a discriminação pelos obesos, não vou falar no mundo, porque eu não viajei tanto assim, mas em nosso Brasil é terrível. É de se lamentar que, mais uma vez, essa discriminação vem vindo aqui dentro do Legislativo, proibindo uma maca, um leito, um lugar melhor, com espaço que caiba o obeso dentro de um sanitário. Eu passo por isso, eu vivo por isso, eu tenho minhas razões de falar sobre esse projeto. Não estou aqui, não vou falar se vou votar contra ou a favor, porque não pode, né? Mas é lamentável que venha para essa casa um veto de um projeto tão importante para os obesos da nossa terra. É de se lamentar. Muito obrigado, vereador Cachan. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Como nós não podíamos a parte A, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu acho que aqui não se trata de preconceito. Eu acho que nós estamos falando de uma doença, que é a obesidade mórbida, né? O projeto, na verdade, ele trata da obesidade mórbida, daquelas pessoas que têm índice de massa corporal acima de 35. Então, isso significa dizer que é necessário. Não se trata, não é uma questão de preconceito ou dizer aqui que está legislando em causa própria o nosso nobre vereador Cachan, mas é uma necessidade. E mais necessidade ainda, senhor presidente, seria nós termos aqui em Jundiaí um serviço para adequação, para tratamento, para acolhimento dos pacientes obesos. E eu não estou falando aqui só dos obesos adultos com obesidade mórbida. Eu estou falando aqui, inclusive, das crianças que não têm um tratamento psicológico, que não têm um tratamento em relação às suas atividades físicas, que não têm uma estrutura para ser encaminhada para tratamento, e que em muitas cidades nós já temos isso. Então, que o prefeito se atente a isso também, aquele que virá nas próximas eleições, e pense em criar um serviço para tratamento de obesidade, tanto adulto quanto infantil, porque nós sabemos que a obesidade é um passo para doenças mais graves, doenças cardíacas, doenças cerebrais, doenças endócrinas graves. Desculpe aqui ao nobre vereador Cachan, que está aqui do meu lado, está desesperado. Mas dizer que é importantíssimo que se tenha um serviço e que se tenha realmente todo um trabalho feito nesse sentido. Muito obrigado, vereadora doutora Silvana. O projeto está em votação. O veto está em votação. Com os senhores vereadores presentes no plenário, vamos proclamar o resultado. Com 9 votos pela rejeição do veto e 4 votos pela sua aprovação, o veto está rejeitado. Vamos passar agora à apreciação do segundo item da ordem do dia, que é o veto total ao projeto de lei de número 9.783 de 2007, da autoria deste presidente, que cria na rede municipal de ensino o programa especial de diagnóstico da dislexia. O projeto está em votação. O veto está em votação. Esse aí vai cair o Ari Castro junto.
15 senhores vereadores já votaram, aguardando ainda o voto do vereador Tico, que se encontra no plenário. Dezesseis senhores vereadores já votaram no projeto. Vamos proclamar então o resultado. Com 13 votos pela rejeição do veto, 3 senhores vereadores votando pela aprovação do veto. O veto, portanto, está rejeitado. Nesse momento, nós iremos suspender a sessão para receber no plenário o senhor vereador, sempre amigo desta casa, uma grande referência para os vereadores do Partido dos Trabalhadores, o senhor Antônio Galdino. Os trabalhos estão suspensos por tempo indeterminado. Vamos passar então a palavra à Cláudia para que ela possa tecer as suas considerações aqui no dia de hoje. Então, bom dia, é um prazer estar aqui, até porque passei aqui na Câmara 7 anos ao lado do Galdino quando era vereador, e depois tive a honra, me sinto honrada de ter colaborado com ele no livro. O Galdino me pediu para vir aqui fazer algumas considerações sobre o livro, porque o livro tem elogios e tem críticas, como é natural em todo o trabalho que é publicado, E ele gostaria que ficasse claro qual foi a pretensão, a intenção nossa, principalmente dele, de estar publicando o que é, na verdade, um livro de memória, mais do que qualquer outra coisa. O Galdino fez parte de um período no movimento sindical e no movimento político e no movimento dos aposentados, marcado por grandes dificuldades políticas e históricas, E com muito jogo de cintura e com a colaboração de grande número de trabalhadores e de aposentados também, foi um movimento, tanto sindical como de aposentados, vencedor. Então, a pretensão primeira foi de colocar, de publicar, de registrar como que situações difíceis, num período marcado por tortura, por perseguição, eles conseguiram sobreviver e vencer tantas questões cruciais que estão aí hoje. Legislação trabalhista, a legislação da Previdência Social, enfim. Acho que o que mais retrata o que eles conquistaram é a Associação dos Aposentados. Uma associação, um movimento que começou
com todos os diretores colocando dinheiro do bolso e construíram uma sede do tamanho que é, com a visibilidade que tem, sem nunca ter nem nada, nenhuma doação pública, nunca pediram nada e sempre se pautaram pela independência de conduta e independência de construção do que eles acreditavam. Então, essa foi a pretensão do Galdino, de deixar isso registrado. E até o que a gente sempre comenta, ele sempre fala, quando teve dentro do movimento dos aposentados, o pagamento dos 147%, a coleta de 1 milhão de assinaturas, de como eles se movimentaram para conseguir isso. Então, ninguém sabia fazer nada, não tinha nada escrito, não tem nada documentado, eles tiveram que inventar. Então, a intenção era publicar isso, deixar de modelo, não que as outras pessoas, outros movimentos vão fazer igual, porque hoje a situação é muito diferente. Mas, assim, todo problema tem solução, né, quando se persegue e quando se trabalha com um objetivo comum. E aí, não combinei isso com o Galdino de estar colocando, mas gostaria de deixar registrado, até porque aqui, pelas vezes que ele passou aqui, a maioria das pessoas aqui o conhece, que o livro é, de fato, um retrato de quem é essa pessoa do Antônio Galdino. Ele nunca se prendeu em discórdias, em divergências, e ele nunca levou isso para o lado pessoal dele. Então, isso para mim é uma coisa que não tá clara no livro, está nas entrelinhas, e eu acho que até um dos motivos de crítica que se faz ao livro é esse, né? Uma pessoa do movimento sindical, há um tempo atrás, me encontrou, falou assim, esse livro é muito singelo, né? Talvez pela expectativa que se tenha depositado de ser um livro de denúncia, de falar de como agia a situação, diferentemente da oposição que ele fazia parte, e ele, em momento algum, se prende nisso. E ele não tem preconceito nenhum. Acho que o Galdino, para mim, acaba sendo um modelo, e deveria ser um modelo para todo mundo nesse sentido, de valorizar divergências, ou hoje ele pensa diferente de uma pessoa, amanhã, se tiver que trabalhar junto, vai trabalhar junto e não tem ressentimento, tem uma capacidade de superação que é muito difícil da gente ver isso no ser humano hoje. Eu sou terapeuta ocupacional há 20 anos, então isso é uma coisa que eu observo muito nas pessoas. Como que supera dificuldades, como que... né? E tem pessoas que ficam a vida inteira ali, patinando numa situação difícil do passado, e o Galdino absolutamente não considera essas questões, ainda que possam ter marcado afetivamente a vida dele, né? E, só para concluir, acho que já estou até falando demais, eu acho que uma coisa que eu considero importante no livro, e que só apareceu para mim depois que ele estava pronto, é a importância social que ele tem numa sociedade como a nossa, que está envelhecendo e que ainda está aprendendo a lidar com essa questão de poder registrar a memória de uma pessoa de 75 anos de idade, com tanta coisa para contar. E aí eu fui buscar nos estudos da professora Ecléa Bossi, que é uma historiadora da USP, e que trabalhou muito com memória de velhos, e que ela estuda do ponto de vista da psicologia social. É um estudo muito bonito para quem se interessa. O livro dela chama Memória e Sociedade, Lembranças de Velhos. E ela fala que, à medida que o idoso vai relembrando e registra ou simplesmente relata a sua memória, isso vai dando para a gente, para a sociedade, um sentimento de pertencimento. A gente pertence a uma história, nós pertencemos a uma cultura, nós pertencemos a uma sociedade.
E quando isso não é colocado, esse nosso passado fica apagado. Então, isso é o que eu aprendi depois de ter feito esse trabalho, e foi uma coisa que eu fui descobrir depois, do valor ainda que ele tem. Então, como é importante a gente dar voz para as pessoas idosas, e não é só dar voz, né? Como é importante todos nós nos tornarmos ouvintes atentos das histórias que têm para ser contadas. Por mais simples que seja a vida da pessoa, né? Ela sempre tem, é imbuída de um grande valor. E concluindo só, há um tempo atrás, umas tias bem idosas que eu tenho, a Ana até conhece, né? Estava contando que quando a minha avó, a mãe dela, da minha mãe, veio da Itália, pequenininha, chegou em São Paulo e tiveram que colocar um banquinho para ela poder trabalhar na máquina de tear. Então, assim, quantas vezes eu já estudei e sei do trabalho infantil, da Revolução Industrial, de tudo isso. Mas quando isso acontece na nossa família, o impacto é diferente. Então, uma coisa tão comum, não, mas olha, isso está na minha história, né? Tá, acho que registrado no meu DNA também. Então, essas coisas vão tendo um impacto diferente na vida da gente. Então, por essas questões é que a memória do idoso deve ser sempre valorizada e respeitada por todos nós, né? Nem que a gente queira, nós mais jovens, documentar, a gente não tem o acúmulo e a experiência que essa população tem, e que a memória pertence seguramente à população idosa. Então, era isso que eu queria. Não sei se fiz o que você queria, Galdino, mas espero ter podido satisfazer aí a sua... Então, era isso que eu queria falar. Obrigada, tá? Galdino, agora de posse da sua saia justa, fará uso da tribuna para tecer também as suas considerações. Bom dia a todos, aos queridos vereadores que, junto com a mesa, permitiram este momento que, para mim, vai ser marcante. No final, vocês vão sentir por quê. Eu agradeço essa gentileza do presidente, da mesa, de todos vocês, e dizer que estão aqui presentes o Cid, secretário-geral da associação, o Edgar, o atual vice-presidente, e que, a meu pedido, encaminhou à Câmara Municipal e a todos os vereadores um livro, porque, de uma forma ou de outra, tem um pequeno relato sobre como eu via a Câmara antes, durante e depois. Pode até muitos não concordar, como também tem coisas que ainda até eu duvido, mas eu acho que os vereadores e a Câmara, mas não os vereadores pessoalmente, politicamente, mas como expressão de um poder, que é o poder legislativo, que é o poder mais fraco, que é o poder que menos força tem, né, Julião? E que expressa no fundamental, e eu já disse a alguns vereadores antes, que o vereador tem mais responsabilidade e muito mais dificuldade de atuar do que o deputado estadual e federal, porque ele está sobre o olho clínico, não só da mídia local, mas do cidadão no dia a dia da rua, do asfalto, da água, da chuva, da alimentação, da saúde, da educação, de tudo. Quero deixar aqui um agradecimento à atual Câmara Municipal e aos vereadores que me concederam o título de vereador honorário desta casa.
Então, falo aqui também na tribuna como vereador. Honorário, mas vereador. E eu recebi-o já quando estava morando em Campinas. A associação também tem uma relação política ao longo do tempo com a Câmara Municipal. E o Tarcísio Germano de Lemos é quem apresentou nesta casa, e a associação nunca usou o título concedido de utilidade pública. E nós não usávamos por uma questão muito simples. Provavelmente daqui para frente passe a usar nos envelopes. Porque utilidade pública não é por causa da decisão da Câmara. A utilidade pública é dependendo da ação da entidade. Se ela tem ação, se ela consegue, se ela conquista, se ela mostra o seu papel na sociedade, ela é. Fora disso, não é a decisão da Câmara ou de quem que seja, ou seja lá do que for. Mas, de qualquer forma, foi no início da associação, e o Tarcísio Germano de Lemos apresentou aqui. O projeto foi aprovado. E eu gostaria que os senhores vereadores puxem um pouco na memória, vocês vão ver aqui na casa, em 1982, na Câmara Municipal, se discutia a questão de aposentados e de idosos. Tem uma série de coisas. Então, há uma certa relação, uma certa tradição deste poder com a associação e com os idosos. O livro não tinha objetivo e não tem objetivo de retratar minha vida particular. Vocês são testemunha, quem me conhece, que eu nunca falei nem da minha prisão. E eu sofri, e vou dizer mais, além da prisão, eu talvez tivesse direito até a receber algum tipo de aposentadoria especial. Nunca requeri e não quero, porque eu acho isso injusto. Que se dê uma indenização a qualquer político que foi prejudicado pela ação do Estado e da ditadura, que se deu uma indenização a ele, pela prisão, pelo sofrimento, pelos problemas que criou, desemprego, etc., é correto. Mas a aposentadoria, não. Porque se eu não tivesse feito, não tivesse aí, ou aqueles que hoje recebem, tivesse na fábrica, estaria no INSS como todo mundo. E ele não seria, e foi uma opção dele. Se é uma opção minha, não tem que cobrar nada, a não ser aquilo que o Estado tolheu e me impediu de eu fazer. Só. Mas como indenização, não como aposentadoria. E, finalmente, eu queria fazer um apelo a todos os senhores e solicitar a assinatura, começando pela mesa da casa, a todos os seus vereadores, de um requerimento para que se abra os documentos de sessão secreta realizada na Câmara em 1965. Eu tenho uma vaga noção daquilo, mas é uma história que, pós-64, a Câmara teve ação dos governantes da ditadura com sessão secreta, e eu não tenho dúvida que uma das análises era a ação da Câmara, na época, mas também, no particular, tentar provar alguma coisa contra Antônio Galdino. Esses documentos eu não tenho em mãos, e não vi e não tomei conhecimento. Mas não é por causa do Antônio Galdino. É que, se não localizar nada da Câmara, se não localizaram nada do Antônio Galdino, mais uma vez prova uma atitude firme do Poder Legislativo de Jundiaí em defesa da democracia, em defesa do Estado de Direito e em defesa da justiça. E eu acho que isso não pode ficar em branco. Deveria-se saber, os interessados saber, e os próprios vereadores saber, o que é que houve naquela sessão secreta, de 1965. É o apelo que eu quero deixar para os senhores. E que depois dê informação à sociedade. Porque
quando um poder ditatorial vem e impõe e questiona um poder legislativo para fazer sessão secreta, para avaliar a conduta política dos vereadores anteriores ou de quem já não era mais, e essa não se comprovou nada contra a casa, nem contra a minha pessoa, é uma atitude digna de um poder que merece, deve e precisa ser respeitada. E faz parte da história de Jundiaí. Finalmente, eu quero agradecer a gentileza de todos vocês, do Gerson, mas de todos vocês, do voto de louvor pelo livro. E a Câmara sempre, como eu volto a reafirmar, teve essa postura, e nós continuamos sendo o que somos, nada mais, nada menos. E acho que é preciso que nós passamos a ser sempre, e quando eu falo nós, eu falo o conjunto da sociedade, ser mais tolerantes na discussão, um aspecto. Divergência vai ter eternamente. Até em casa os casais têm divergência de como focar as coisas, como desenvolver. Agora, a ação é que vai determinar a sociedade que nós temos. Essa é a questão. E a relação política social entre homens que atuam no poder legislativo é uma coisa, e a ação política individual e partidária é outra coisa. Mas o poder legislativo, esse deve ser e precisa ser sempre respeitado, e não só respeitado, mostrar à população a importância que tem a Câmara de Vereadores. Muito obrigado pelo tempo que vocês me deram. Senhor presidente, o senhor me permite falar um pouquinho? Antônio Galdino, antes de nós nos despedirmos, eu gostaria que os vereadores também tivessem a oportunidade da fala. Então, se nós pudéssemos retornar aqui à mesa, a sessão, com absoluta certeza, está sendo muito rica com a presença de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu vou atender o seu pedido para que as pessoas se assentem realmente. Senhor presidente, eu acho que o que nós tivemos aqui, nesse momento, foi uma prova de que não são as faculdades que nos dão, apenas as faculdades que nos dão os ensinamentos, que o ser humano nunca deve ser avaliado pelo curso que ele tem, pelo seu terceiro grau. Nós estamos aqui diante de uma pessoa que não tem o terceiro grau, não tem o segundo, como ele sempre dizia. E, no entanto, é esse conhecedor que nós todos tivemos a oportunidade aqui, os que conviveram com ele nesta Casa de Leis. E por que eu pedi ao senhor a palavra, senhor presidente? Porque, como sempre eu disse aqui dessa Câmara, eu conheço o senhor Galdino desde que eu era menina. E temos praticamente a mesma idade, porque eu jamais vou me sentir velha como o senhor Galdino jamais se sentirá velho. Eu acho que o nosso organismo, a nossa fisionomia, como sempre eu digo, no termo que ocorre nesse momento, tudo pode despencar, menos a nossa memória. E se nós não pararmos de trabalhar, jamais essa memória despenca. Eu me lembro bem, senhor Galdino, no ano... E por que eu conheço o senhor Galdino desde bem menina? Porque ele já sendo dirigente sindical ou membro da diretoria no Sindicato dos Têxteis, a minha mãe era faxineira daquele sindicato. E ela ia às quintas-feiras, às 5 horas da madrugada, e para não me deixar em casa sozinha, que nós morávamos no porão daquele sindicato, senhor presidente, temos história também, ela me levava às 5 horas e eu dormia, continuava dormindo naquele sofá. Diríamos que durante o dia era usado por todos, mas está aqui, graças a Deus, com saúde.
E mais eu conheci o senhor Galdino quando fui para o Sindicato dos Metalúrgicos no ano de 1963. E em 64, me perdoem o termo, esse homem só não foi preso porque ele estava fora do Brasil. E eu me lembro bem, senhor Galdino, porque a essa época, eu já com os meus 19 anos, me lembro bem de tudo o que acontecia, porque nós no Sindicato dos Metalúrgicos tivemos revirados os nossos arquivos pela Polícia Federal. Uma a uma ficha era examinada, ia separando os nomes, esse é comunista, esse é comunista, esse é comunista, e depois iam buscá-los nas casas. Senhor presidente, o senhor não era nascido como a maioria desta Casa de Leis. E nos emociona isso, porque apenas que tinham ideias, como disse o senhor Galdino, diferentes. Apenas esse era o crime. O crime do senhor Benedito de Camargo. Diga para mim, senhor Galdino, qual foi? Para ele ser preso, para ele ficar num DOPS e recebendo por debaixo das grades a sua marmitex sem talher. Se quisesse comer, era com as mãos. Então, meus amigos, minhas amigas, vereadoras desta casa, quando a Cláudia, que é terapeuta ocupacional, falou das pessoas que não desanimam, o senhor Galdino tinha tudo para desanimar àquela época, tinha tudo para desistir, e ao contrário, foi a partir da sua prisão que ele sentiu vontade de continuar e que ele sentiu que era útil para a nossa sociedade, como foi. Por isso que eu digo hoje para os jovens que desprezam os velhos, que pena, grande parte dessa juventude não chega na nossa idade, porque morre de acidente, morre por excesso de drogas lícitas e ilícitas, morre por causa do sexo desenfreado, morre, enfim, por uma série de razões, e jamais vão chegar a ter essa história que nós temos. Quando a Cláudia falou que eu conheço as tias dela, isso é verdadeiro. Dona Elisa Húngaro, no mês de março, faz 100 anos, mês de março próximo, lúcida, não usa óculos e participa de todos os bingos que a gente canta por aí. E foi ela quem fez o vestido de noiva da minha mãe, no ano de 1940, e a minha mãe hoje com 89 anos. Por isso, nós demos essa emendada nas idades, porque vemos que realmente as pessoas jamais devem parar de trabalhar. Olha o seu Galdino com essa idade escrevendo um livro dessa história maravilhosa. Ganhamos o livro, fizemos a leitura e realmente, sem ressentimento, o livro não foi feito para que ele falasse mal desse ou daquele, político ou não político, governo ou não governo, ditadura ou não ditadura. Foi aquilo que ele teve na memória, nesses anos todos, que ele passou para o papel. Senhor Galdino, me perdoe ter me estendido, aqui não se trata de rasgar sedas, mas aprendi muito com o senhor nessa Casa de Leis. E quando o senhor pede para que as pessoas valorizem o poder legislativo, eu assino embaixo tantas quantas vezes o senhor quiser, o senhor achar necessário, porque é aqui que começa tudo, é no poder legislativo que começa tudo. E o senhor, quero aqui deixar um abraço apertado, forte, por essa seriedade, como sindicalista, por ser o idealizador dessa associação dos aposentados, pessoas sofridas que deram tudo de si para que tivéssemos um pouquinho, mas tivéssemos uma melhora, principalmente nesses benefícios dos aposentados. E eu concluo dizendo, quando a Cláudia falou das crianças que trabalhavam ainda na sua idade, bem novinha, e hoje é só a partir dos 16 anos, que pena, na Argos, Cláudia, suas tias devem se lembrar disso, como meu pai se lembrava e sempre contava para nós. As meninas, quantas vezes que os chefes, porque a Argos era toda aberta nos seus fundos aí da Rua 15 de Novembro, quantos chefes iam procurar as meninas para voltar para as máquinas, e onde elas estavam, vereador Tico? Brincando de casinha naquele mato que tinha atrás da Argos. Parabéns, meu amigo, parabéns, Antônio Galdino,
por tudo aquilo que o senhor fez até hoje e que com certeza continuará fazendo em prol da classe dos aposentados, da nossa cidade e do nosso estado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Ana, pelas suas considerações. Gostaria de passar a palavra agora ao vereador Gerson Henrique Sartori para que também faça as suas considerações. Presidente, meu amigo Galdino, Cláudia, os vereadores. Bom, eu não tenho toda a história da Ana lá atrás com o Galdino, mas de 92, quando eu entrei no PT, no movimento sindical, a gente tem várias passagens, tem coisas interessantes. Mas o que o Galdino sempre traz, concordando ou não com ele em tudo ou em algumas coisas, é a questão da organização e como se organiza uma atividade, desde o horário até as comissões, as outras coisas, sempre prezou por isso, e eu acho que é um grande aprendizado para nós. Em 92, Galdino, você era candidato a prefeito aqui em Jundiaí e tinha um movimento dos aposentados numa praça em São Paulo. Aquela época do mês de julho, toda aquela coisa, e coube a mim levar o Galdino. E chegou lá, o movimento atrasou 4 horas para ele falar, aquele frio na praça, o telão que não funcionava, e esse homem já era ranzinza naquela época. Imagina o que reclamou. Na volta, em vez de entrar na Bandeirantes, eu passei reto, de tanto que ele falava, entramos na Anhanguera. Aí veio de lá aqui o resto, aí não deu mais para aguentar o que ele falava. Fazia uns 3, 4 meses que eu conhecia assim, o Galdino mais. Depois em 93, Luiz Fernando, 93 fomos de carro numa caravana para Brasília, vários sindicalistas, né? E foi o Galdino e o seu Juliano num carro. E aí a gente largava o pau, a hora que chegava no semáforo, aí no pedágio, eles já eram mais organizados, eles tinham lá o ticket. Aí eles faziam tchauzinho para nós e ia lá nos 80 por hora deles. Aí nós corria de novo, quer dizer, sempre na organização. E nessa viagem aí, nós levamos um documento que foi entregue para todos os 513 deputados, um a um, gabinete a gabinete. E levou 18 horas para a gente ir, porque teve problema de pneu que estourou, e aí era feriado em Uberlândia, não tinha onde trocar. Chegamos lá 11 horas da noite. No outro dia, 6 horas da manhã, o Galdino estava de terno e gravata, batendo de quarto em quarto, tirando todo mundo. Eu já tomei café, precisamos fazer uma reunião para organizar os trabalhos. Então, uma série de eventos como esse, por isso até sugiro para o Galdino, para que escreva também um outro livro, contando essas passagens e a organização, que é o que falta muito hoje no movimento que a gente participa e no movimento sindical como um todo. Mas parabéns pela sua trajetória e por mais essa ação na prática desse pedido de abertura de uma sessão secreta, uma coisa que é muito importante e que com certeza vai servir de exemplos para nós que estamos aqui hoje e para muitos outros que virão. Parabéns a você e parabéns, Cláudia, também pelo livro. Com a palavra, o vereador Julião. Obrigado, senhor presidente. Meu amigo Antônio Galdino, com quem tive a oportunidade de inúmeras vezes travar debates acalorados, mas sempre com muito respeito, e eu não tenho dúvidas de que uma parte da história da nossa cidade foi escrita, muitas páginas dessa história, e muitas ainda terão que ser escritas